Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo uma avaliação aqui da situação atual de uma instalação elétrica rural. Então você está vendo o poste aí na rodovia, esse é o poste da distribuição da Copel. Ali no poste você vê que tem um transformador também, e desse transformador sai os cabos que vêm aqui para esse padrão aqui dentro do imóvel. Ó. Esse padrão aqui é como se fosse dentro de uma chácara, né? Então eu quero fazer uma avaliação geral da instalação elétrica. Cada tipo de instalação a gente tem que avaliar de uma maneira, né? Tem algumas características específicas, mas de uma maneira geral a gente vê as condições do padrão, verifica a tensão na entrada aqui e também lá na instalação, para ver se tem muita queda de tensão, por ser área rural muito comum isso acontecer, e depois a gente vê as condições da instalação interna. Então aqui é o padrão de entrada de energia. Então o padrão principal aqui, ou melhor, o medidor principal é um trifásico de 100 amperes, que é esse que você está vendo meio do meio da imagem. Temos também mais dois medidores monofásicos de 50 amperes. Então esse do lado é o primeiro e do lado aqui é o segundo. Então são três medidores independentes, né? É um padrão um pouco antigo, né? Pelo modo de que foi instalado aqui e a Copel aprovou, me mostra que é um padrão antigo, que hoje em dia não se faz esse tipo de derivação. Está numa condição ruim, esse padrão de entrada aqui, tem mau contato e aparentemente algum problema com umidade. Como é uma área de litoral, então talvez tenha prejudicado bastante aí. O que eu achei engraçado é essa derivação aqui, ó. Foi utilizado provavelmente Spirit Bolt, ó, conector, para derivar direto do cabo, ó. Tá vendo esse fio saindo do cabo? Ó, foi derivado aqui direto. Isso não é um gato, isso é uma derivação que sai lá para os outros dois monofásicos. Mas hoje em dia a Copel não aceita esse tipo de derivação, tem que ser diretamente pelo barramento. Dá uma olhada aqui nas condições do borne, ó. Você vê que está bem ruim a condição aí, ó. Eu vou fazer a medição da tensão agora. Eu já coloquei uma das pontas ali no neutro, ó, que entra no medidor, para a gente ter a referência. E vamos medir cada uma das três fases, independentes, para a gente ver se tem queda de tensão. 125 volts, 123 volts e 124 volts. Então, eu já sei a tensão que está dando aqui, 123, 124 e 125 volts. Eu vou fazer a medição também lá dentro da instalação para ver se está havendo algum tipo de queda de tensão ou não. E também vou ver a condição geral da instalação interna. Bom, esse é o único quadro de distribuição que eu encontrei. A distribuição não chega aqui, né? Não é toda a distribuição feita aqui, porque aqui só chega fio 10 milímetros. E lá você lembra que saiu cabo 35. Então eu já sei que algum lugar aí derivou os cabos. Essa é a condição geral, está um pouco escuro, mas dá para ver, ó, tem cabos expostos aí. É uma situação ruim desse quadro, mas é uma casa abandonada, entendeu? É uma casa abandonada, uma casa onde tem o caseiro, ele mora lá na casa dele, e essa é uma casa que ninguém mora. Eventualmente alguém vem aqui passar o dia aqui, mas ninguém mora aí. Mas você vê que está bastante cabos isolados ali, ó. Fio exposto, na verdade, né? A isolação não foi suficiente. Os fios estão machucados, ó. Tem muita parte que está machucada. Não foi feita uma distribuição aparentemente correta na questão de corrente em relação aos fios e os disjuntores. E também não tem DPS, não tem DR, não tem aterramento. Então, nessa parte aqui está muito complicado. Então aqui, ó, aproveitar que está exposto o neutro, vamos fazer a medição aqui de alguns disjuntores para ver a tensão em cada uma das fases, para ver se está compatível. 123 volts, 125 volts, 125 volts. Então aparentemente não teve queda de tensão. 123 é as mesmas medidas que está dando lá no padrão. Agora eu vou dar uma olhada no resto de toda a instalação aí para ver de uma maneira geral. Então o que eu costumo fazer? Olhar as tomadas, o quadro de distribuição, a distribuição dos condutores, as proteções se tem ou não. Ó, 123 volts. E também o quadro de distribuição. 123 volts. Então, provavelmente, aqui também, ó, 123 volts não tem queda de tensão, não.
Ó, outra coisa que eu coloco no relatório é umas tomadas são do padrão antigo e outras do padrão novo. O ideal é a gente padronizar, né, literalmente. Ó, a distribuição está saindo daqui, ó. Aqui é o forro, em cima da casa, mas eu tô te mostrando aqui que não tem condição de filmar. Mas a boa parte das derivações para os ar-condicionados, que são grandes, e outras áreas da casa, está sendo feita a partir daqui. Por isso que naquele quadro só tinha fio 10 milímetros. Ó, aqui é mais uma parte da instalação, ó. É uma casa de madeira, instalação antiga, né? Eu já imaginava que ia tá ruim mesmo. As tomadas tudo torta. Ó, o ar-condicionado. Esse aí é um de 30 mil BTUs. Ar-condicionado muito forte e eu já testei e tá funcionando. Então aqui foi instalado dessa forma. Ó. Antigamente, eu já instalei muito desses quadrinhos aí, ó. Caixa install box era chamado. Coloca o disjuntor e a tomada já fica ali do lado. Era a condição que a gente tinha na época. Não se fazia instalação. Quando não tem como fazer instalação nova, era feito dessa maneira. Aqui, você vê que está bem enferrujado ali e a instalação está complicada. Ó, é feito tudo com canaleta, mas em alguns pontos os cabos, os fios já estão expostos. Ó. Aqui, ó, é muito fácil de arrebentar esse fio aí e causar um curto-circuito. Ele está simplesmente pendurado ali. Você vê que já tem fio pendurado ali, ó. Ó, uma tomada aqui, não me pergunte para que nessa altura, mas tá ali a tomada. Ó, canaleta, umas partes já nem tampa mais tem. Ó, outras partes já estão até para fora, pelo jeito já até desistiram de colocar dentro da canaleta porque não tem condição, do jeito que tá a instalação. Ó, bastante parte sem tampa. Ó, aqui mais uma tomada, ali do outro lado. E é uma derivação, ó. A canaleta sobe e vai lá para uma outra parte da casa. Aqui é a área externa, né? E ela continua aqui, ó. E vem para essa parte aqui, onde foi colocado alguns interruptores, ó. Conjuntinho com 3 aqui, um com 2 e mais um ali separado. Então, ó, se for por falta de interruptor, não é o problema, ó. Tem bastante aí de sobra. E aqui estão os fios todos soltos, ó. Começou a cair da canaleta, já até desistiram e fixaram ali com arame mesmo. Então, pessoal, essa aí é mais uma parte da instalação para você ver de uma maneira geral, né? Isso aí eu também coloco no relatório para a gente ter uma maneira, um diagnóstico geral da instalação. Enquanto você vai curtindo aí como ficou, como estava a instalação, né? Não sei se eu vou fazer essa elétrica, muito provavelmente que não, mas se eu fizer eu te mostro. Então já deixa o seu like. Também compartilhe esse vídeo e confere aí se você realmente está inscrito no canal ou não. Muita gente está reclamando que o YouTube está tirando a inscrição do canal. Então sempre deixe seu like, deixe seu comentário, confere aí se você está inscrito ou não e confere também se o sininho está ativado. Se você não deixar o sininho ativado, o YouTube não te entrega a notificação e com o tempo ele vai cancelar a sua notificação. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.